senador Clésio Andrade, senador Rodrigo Hollenberg, Benedito de Lira, Ciro Miranda, Antônio Russo, Hereditário Cassol, Flecha Ribeiro. Todas as audiências públicas, em todos os debates, nós tivemos sempre a presença dos nossos senadores, atuando, defendendo os seus interesses estaduais, os seus interesses regionais para o bem do nosso país. Procuramos, nesses 9 meses, fazer um debate muito tranquilo, sem essa disputa de produtores contra não produtores, de ambientalistas contra não ambientalistas. De forma muito objetiva, nós debatemos, discutimos, ouvimos toda a sociedade brasileira, todas aquelas pessoas que queriam participar desse processo, que queriam dar a sua contribuição para que os relatores pudessem ter todas as informações necessárias para produzir um Código Florestal que atenda a população brasileira como um todo, não parcialmente, ou seja, produtores ou não produtores, cientistas ou não cientistas, mas que atendesse toda a sociedade brasileira. Esse foi o nosso principal objetivo e o nosso debate foi direcionado a esse resultado. Portanto, chegamos hoje num momento importante desse capítulo da reforma do Código Florestal Brasileiro, onde nós teremos a votação em conjunto com Ciência e Tecnologia e Agricultura e Reforma Agrária. Portanto, cumprimento mais uma vez nosso presidente Eduardo Braga e também nosso relator Luiz Henrique, para que possamos ter um debate mais aguçado hoje, apurado, no que se refere às emendas que foram acatadas, aquelas que não foram acatadas, aquelas que serão pedidas como destaque para serem votadas à parte, nesse momento que eu entendo, senador Eduardo Braga, um momento importantíssimo da história do Código Florestal Brasileiro e principalmente do nosso trabalho na Comissão de Agricultura, juntamente com os demais senadores, acredito também, da mesma forma, na Comissão de Ciência e Tecnologia. Tenhamos todos uma boa votação. Muito obrigado, senador. Eu que agradeço ao senador Assis Gurgás, agradeço também ao senador Luiz Henrique, nosso relator. É importante podermos, no dia de hoje, destacar a forma democrática, extremamente construtiva, em que o senador Luiz Henrique, juntamente com o senador Jorge Viana, buscaram construir o consenso e buscaram construir novas estruturas para o relatório e para o novo Código Florestal. É importante dizer que a questão de comando e controle, a questão do combate ao desmatamento, a questão do combate ao cumprimento da reserva legal, das áreas de proteção permanente, não poderiam continuar neste Código Florestal apenas a depender das ações de comando e controle, as ações de fiscalização e as ações de punibilidade que o Ministério do Meio Ambiente, que a Polícia Federal, que o Instituto Chico Mendes e que o próprio IBAMA pudessem exercer. Era preciso também reconhecer a importância e a necessidade de que aqueles produtores, aqueles pequenos e micros produtores, grandes produtores, que tenham cumprido a legislação, que tenham mantido o compromisso com a reserva legal e com as APPs, possam também ser incentivados e motivados para a manutenção destas áreas, não só na Mata Atlântica, na Floresta Amazônica, no Cerrado, no Centro-Oeste, em todo o território nacional, mas que se possa também estimular a evolução e o desenvolvimento de novas práticas, de nova ciência e tecnologia na agricultura brasileira,
no sentido de melhorar o desenvolvimento sustentável da nossa agricultura, destacando a agricultura de baixo carbono, destacando as novas atividades que aumentam a renda daqueles que estão em regiões de baixa aptidão agrícola, que possuem grande impacto ambiental e que, lamentavelmente, têm uma renda por hectare ano ainda muito desigual em relação às áreas com maior adequação e maior visibilidade nesta área agrícola. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, ouço o presidente da nossa comissão. Bom dia a todos aqui mais uma vez no canal do Floresta Faz Diferença. Nós estamos dando seguimento à segunda vigília em defesa das florestas, acompanhando o debate sobre o novo Código Florestal que está, nesse momento, em votação no Senado. Então, hoje nós vamos estar acompanhando os debates na comissão, na sessão conjunta da Comissão de Agricultura e da Comissão de Ciência e Tecnologia, que hoje vota o texto do novo Código Florestal no relatório preparado pelo senador Luiz Henrique, que também foi relator na Comissão de Constituição e Justiça. Então, lembrando a todos, são 4 comissões que vão votar este projeto. Já foi votado na Comissão de Constituição e Justiça, hoje está sendo votado na Comissão de Agricultura e de Ciência e Tecnologia, e fica ainda mais uma comissão para votação, que é a Comissão de Meio Ambiente, a última comissão de mérito, que terá como relator o senador Jorge Viana, o engenheiro florestal Jorge Viana. Deve acontecer nas próximas semanas. A votação de hoje muito importante, o relatório do senador Luiz Henrique, ele é um relatório que apresenta pouquíssimas diferenças em relação ao relatório que foi votado na Comissão de Constituição e Justiça. Permanecem vários dos problemas que nós viemos identificando aqui nos últimos dias. Nós vamos falar sobre eles agora durante o processo de acompanhamento da sessão. Já começou a sessão lá no Senado, então nas falas iniciais dos presidentes das comissões, e enquanto então nessa parte introdutória, a gente vai dar uma rápida revisada naquilo que aconteceu ontem aqui na vigília, onde tivemos um dia inteiro de atividades. Aqui a Maru, que esteve acompanhando aqui, estão aqui arrumando o microfone dela. Já tivemos um bom dia de discussões ontem, onde deu para aprofundar todos os temas que são críticos, e nós vamos voltar a eles daqui a pouquinho. Nós estamos aqui, pelo menos, levantando cerca de 7 a 10 pontos que são absolutamente cruciais, que já sejam tratados na Comissão de Agricultura e na Comissão de Ciência e Tecnologia, para que a gente possa avançar um pouco no texto, de forma que as florestas não percam a proteção que hoje tem garantida no Código Florestal de uma forma tão abrupta como está sendo proposta nessa nova versão do Código. Então, Maru, como foi o dia de ontem? Conta um pouco pra gente os debates de ontem e tal. Enquanto a gente vai acompanhando aqui, né? Eu acho que é... É ali, você? Qual a câmera ali? Eu estou aqui. E eu sou ali. Então vai. Bom dia. Bom, hoje é dia de Floresta Faz a Diferença, né? Ontem nós tivemos uma série de discussões aqui em São Paulo e em Brasília. Então, aqui em São Paulo, nós tivemos logo de manhã a Renata Simões conversando com a Cristina Godoy, com o João Paulo Capobianco e o Roberto Smeraldi, né? Então, foi bom que eles puderam dar um panorama de como vem sendo essa discussão, de quais são os principais problemas, né? Inclusive, a Cristina Godoy, ela é do Ministério Público de São Paulo, que vem levantando uma série de questões aí em relação ao relatório do senador Luiz Henrique. Na sequência, né, nós tivemos uma conversa com o Raul Silva Teles, que é do ISA, em Brasília, e o Raul conversou conosco sobre esse documento que você está na mão, Tasso, que é um documento que foi lançado ontem pelo Comitê Brasil em Defesa das Florestas. Esse documento está no site, nós vamos de novo divulgá-lo em todas as redes, porque esse documento ele traz quais são as emendas
que o comitê considera importantes que sejam aprovadas hoje nessa comissão para melhorar o projeto e para evitar aspectos danosos do projeto e tal. Então esse documento ele é uma guia para o que vai acontecer hoje, né? E daqui a pouco a gente também vai falar sobre as emendas que não devem ser aprovadas de jeito nenhum, que também já tem um documento sobre isso. Nós também tivemos ao vivo o senador Eduardo Suplicy, contando um pouco sobre a emenda que ele apresentou para a agricultura familiar e na sequência nós tivemos uma roda de conversa com alguns pesquisadores e também ativistas de coletivos, de redes, sobre a questão das águas e o Código Florestal, né, falando que na quinta-feira agora tem uma audiência pública em Brasília que foi solicitada pelos comitês de bacia do Brasil todo, porque tem aspectos do Código Florestal que vão ter impactos muito negativos na gestão das águas, principalmente diminuição de proteção de APPs e coisas assim. Na sequência nós tivemos uma conversa entre o professor José Eli e o Vitor Ranieri, e que também eles conversaram por telefone com o André Lima, que está em Brasília também, com o secretário de Meio Ambiente do Rio, Carlos Mink, e com o professor Ricardo Rodrigues. E, ao final dessa conversa, nós ainda tivemos entrevistas com os integrantes do Comitê Nacional lá em Brasília, né? Então, voltando aqui para o dia de hoje, a gente vai ter agora de manhã a transmissão da votação com comentários. A gente tem o Tasso Azevedo, daqui a pouco chega o Basileu Margarido, a Andréa Viale, que vai nos ajudar aqui um pouco com a parte de âncora. E em Brasília nós vamos ter a nossa equipe de guerreiros lá no Senado, Adriana Ramos, Mário Mantovani, André Lima e Raul Silva Teles, que vão estar direto lá dentro na comissão trabalhando. E ao meio-dia nós vamos ter aqui um bate-papo entre a ex-senadora Marina Silva com o Heródoto Barbeiro, que vão aqui conversar um pouco sobre a votação. E aí o dia continua com repercussão e outras reuniões. Legal. Bom, a gente está começando aqui, nós já estamos aqui com o senador Luiz Henrique abrindo os trabalhos com a sua apresentação, e nós vamos escutar um pouquinho ele para ver o tom que ele está dando para o relatório, como é que ele vai propor votação, o que tudo indica pelas discussões e pelo que a gente escutou ontem, nas diversas intervenções que tiveram aqui, um pouco sentindo o clima lá no Senado, é que o senador Luiz Henrique mantém o relatório e ele, a princípio, ele encaminha para que votem o relatório no formato como está, e ainda não temos indicativos de emendas que ele estaria acolhendo. De qualquer maneira, vamos escutar ele, ver qual é o tom que ele vai estar dando, e a gente volta com os comentários logo em seguida essa primeira fala dele, que é bastante significativa e importante. Lembrando que você pode acompanhar os documentos principais que estão sendo discutidos e votados, estão postados no site, você tem os links aí no site do Floresta Faz Diferença, o mesmo que tem a transmissão que você está assistindo agora, e também não deixe de twittar durante essa manhã toda no Floresta Faz a Diferença. Com a hashtag Floresta Faz a Diferença. O hashtag Floresta Faz a Diferença e bombardear os senadores com o Twitter, né? Lembrando que eles estão lá na sessão, mas eles continuam acompanhando os seus Twitters e especialmente as suas assessorias. Então, super importante que esteja sendo feito um trabalho em relação aos senadores, especialmente os membros da comissão. Os membros estão na própria página também, né? Na própria página a gente tem os membros das comissões que vão estar na votação hoje, para que você possa mandar o seu voto. Vamos escutar aí o senador Luiz Henrique.